Eu queria abrir fazendo essa pergunta, né? Por que a sua pré-candidatura, por que você se sentiu, no caso, instigado, por que esse chamado hoje a ser pré-candidato à presidência da República, né, no nosso país? Júnior, vamos começar por um diagnóstico breve da situação do Brasil. O que é que eu digo sobre o Brasil? Que o Brasil é um país rico, o Brasil não tem problemas de capital, de tecnologia, de conhecimento. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país interditado, é um país bloqueado. O Brasil é um país que tem à sua disposição riquezas que o mundo não tem, a maior fronteira da agropecuária do mundo, a maior fronteira mineral do mundo, inclusive de terras raras, a maior fronteira de energia do mundo, petróleo da bacia de Pelotas até a fronteira com a Guiana Francesa, lá no Amapá. O Brasil tem capacidade de geração de energia hidrelétrica, tudo isso bloqueado, tudo isso paralisado. Então, quando eu digo que o Brasil é um país interditado, o diagnóstico já apresenta a solução. É desinterditar o Brasil. É levantar o bloqueio institucional, porque não é um bloqueio de capital, de tecnologia, é um bloqueio institucional. É um bloqueio imposto a um país que é praticamente um país ocupado. Nós lutamos pela nossa independência e fizemos a independência em 1822, e agora nós temos que fazer uma nova independência, porque aqui uma ONG manda mais do que um deputado. Aqui essas ONGs financiadas pelo exterior, elas estão dentro do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, da FUNAI, do Ministério Público, bloqueando o Brasil. E eu tenho essa experiência que você se referiu, eu fui ministro de 4 pastas, eu fui ministro da Defesa, fui ministro da Ciência e Tecnologia, fui ministro do Esporte, fui ministro da Coordenação Política, fui secretário da Casa Civil aqui em São Paulo, fui secretário municipal, fui vereador, fui presidente da Câmara dos Deputados, fui deputado por vários mandatos aqui por São Paulo, presidi Comissão de Defesa Nacional, de Relações Exteriores. Eu tenho essa experiência acumulada, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Tenho uma vida limpa também. Ocupei todos esses cargos, todas essas funções, lidei com bilhões de reais nos orçamentos que comandei, sem ter uma conta sequer rejeitada pelo Tribunal de Contas, sem ter uma ação do Ministério Público, sem ter um processo no Supremo Tribunal Federal. E eu quero colocar essa experiência a serviço do país, o debate sobre os rumos do Brasil. É esse sentido que faz a minha presença e a minha pré-candidatura. Sim, o senhor já falou a respeito da sua pré-candidatura também como o único candidato 100% nacionalista dessa eleição. Exatamente. Eu não quero ter a pretensão da exclusividade, mas eu sou nacionalista de formação. Eu nasci no interior de Alagoas. O meu nacionalismo vem do campo, vem da roça, vem da família, uma família ligada ao campo, à agricultura há 200 anos. Vem da minha formação escolar, das minhas professoras, que ensinavam geografia do Brasil, história do Brasil, que eu não sei se ensinam mais nas escolas de hoje. Nós aprendemos a respeitar, a admirar e a querer bem ao Brasil. Aqueles que ajudaram a construir o nosso país, que foram referências, exemplos, que deram exemplos de renúncia, de sacrifício para construir o Brasil. Isso eu aprendi na escola, a admirar o meu país, respeitar o meu país, querer bem ao meu país, a sua memória, a sua história, a sua geografia, aprender a geografia do Brasil, a geografia física, a geografia econômica. Isso tudo nós trazemos do berço. Eu vejo agora estão discutindo aí um conselho, né, um comitê, um código de ética para o Supremo. Eu digo, o código de ética você traz de casa, traz do berço. O que é certo e o que é errado eu aprendi em casa com a minha mãe. Você aprende geografia, história, direito, engenharia, você aprende na escola. O que é certo e o que é errado você aprende em casa. Eu aprendi em casa a ser nacionalista e a querer bem ao Brasil. Tem uma questão em tudo que você falou, que você fala a respeito de amar o Brasil, conhecer o Brasil, a história do Brasil, e que isso, de repente, não está sendo mais ensinado. E essa crise de identidade, de repente, faz com que as pessoas elas não parem para olhar
como o nacionalismo, por exemplo, pode ser uma alternativa. As pessoas não sabem o que é, as pessoas não conhecem. Você poderia falar para a audiência sobre o porquê o nacionalismo é importante? Por quê? Porque o mundo é nacionalista. Cada país, a partir dos mais importantes e dos mais fortes, eles cuidam, em primeiro lugar, do seu destino. O presidente dos Estados Unidos foi eleito com aquele movimento fazer a América grande de novo, novamente. O chinês cuida dos interesses da China, o russo do interesse da Rússia. Todo mundo cuida dos seus interesses. E muitas vezes com um nacionalismo que é agressivo. O nosso nacionalismo não é para ocupar o vizinho, não é para oprimir outra nação. O nosso é defensivo. O nosso é apenas para que o Brasil seja dono do seu destino, para que isso aqui não seja uma colônia financeira, científica, tecnológica, cultural, diplomática, militar, para que o Brasil seja uma nação autônoma, para que o povo brasileiro não seja subordinado aos interesses de outra nação. Então o nacionalismo não é uma opção, Júnior. O nacionalismo é uma necessidade. O nacionalismo é um destino. Porque eu vejo aí setores liberais dizendo eu sou um cidadão do mundo. Não existe cidadão do mundo. Se você pensa que é cidadão do mundo, você não é cidadão de lugar nenhum. Você é cidadão do seu país. Você tem direitos no seu país. Você tem passaporte do seu país. Você tem direito à educação, à saúde, à segurança, a qualquer coisa no seu país. Fora do seu país, viaje para o exterior e experimenta perder um passaporte ou dizer que não tem um passaporte para você ver. O passaporte do seu país. Então o nacionalismo não é uma opção. Não, eu vou ser ou não ser. Ou você é ou você não é nada. Então hoje eu vejo, desgraçadamente, nos dois espectros ideológicos, essa gente desavisada, Sim, querendo se vincular a um interesse de outro país. Uns querem se vincular aos interesses dos Estados Unidos via o Partido Democrata. Querem ser aqui uma espécie de sucursal do Partido Democrata, nesse campo progressista. E a outra turma querendo ser a sucursal do Partido Republicano. Aí vai para as passeatas no dia 7 de setembro arrastando a bandeira dos Estados Unidos. Isso nos Estados Unidos dá cadeia. Vá fazer isso para você ver. Vá com essa conversinha. nos Estados Unidos da cadeia? Lá vá com essa conversinha de defender interesse de outro país no seu país. Não, meu irmão, lá não. Você não vê bandeira de nenhum país. No prédio, nas casas, em todo canto, até no cinema, em qualquer filme americano, uma hora vai aparecer uma bandeira dos Estados Unidos. Aqui não, a turma aparece pisando em cima da bandeira do Brasil. Mas Falta aí de seria interessante, né? Já pensou o cara ser preso com a bandeira de outro país na manifestação? Aqui você sabe, aqui tem grupelhos de desavisados falando até em separatismo. Você sabe como era que o Dom Pedro I tratava eu já o conversei separatismo? com... Sabe quem, por exemplo, falou sobre isso aqui? Sim. Foi o Paulo Bilinski. Paulo Bilinski, quando ele veio aqui, ele falou que tinha que fazer um muro e cortar o Brasil no meio, Brasil do Sul, Brasil do Norte A sorte dele é que Dom Pedro I morreu, porque Dom Pedro I tratava essa turma na espingarda. Não tinha perdão. Mandou fuzilar muita gente por causa dessa questão de separatismo. Lá em Pernambuco inventaram uma história de república do Equador. E aí o que é que aconteceu? Tá certo? Confederação do Equador. Dom Pedro mandou lá os militares desarticularam o movimento. O chefe, um dos chefes era um frade, um homem bom, correto, romântico, que era o Frei Caneca. Ele mandou fuzilar. Do lado do Frei Caneca foi fuzilado um cidadão americano que se meteu nessa confusão aqui. Teve uma crise diplomática. O governo dos Estados Unidos, o consulado em Recife, a representação diplomática no Rio de Janeiro, interferindo para não deixar esse homem ser fuzilado, não teve perdão. Dom Pedro I mandou espingardear o americano e outros líderes dessa confederação do Equador. Então hoje não, hoje é uma brincadeira. Vai falar em separatismo, que conversa é essa? tem muita gente, mas assim, tem muita gente que acredita nisso, porque eu vi pelos comentários. Porque não tem punição nenhuma. Não é nem que não tem punição, é que tem gente que acredita que... Não é o meu caso, tá? Já vou até explicar o que eu falei na época. Mas tem gente que acredita que, de alguma forma, meio que são dois povos que não se conversam tanto assim. Então, o Brasil, além de ter essa dimensão continental, além de ter
culturas muito diferentes das outras, e muitas vezes gera essa tensão também entre quem sustenta quem, né? Se não é o Sudeste está sustentando o Nordeste, se a pessoa que tá lá no lugar X, por exemplo, tendo um arranjo estatal para ela, muitas vezes, de onde vem esse dinheiro? Muita gente fala sobre isso, né? O Pacto Federativo e tal. E aí isso vai criando essas animosidades e essas coisas vão escalonando. Cada ano após ano vai aumentando, né? Esse era um dos argumentos dos pernambucanos para se separar. Eles diziam, com alguma razão, que sustentavam uma corte perdulária no Rio de Janeiro, com milhares de nobres, de condes, viscondes, barões, que não produziam nada, e quem sustentava o país era o imposto sobre o açúcar produzido em Pernambuco. O Porto do Recife chegou a ser o segundo porto mais importante do mundo. A principal commodity do mundo era o açúcar. O imposto sobre o açúcar segurava o Brasil. E a outra parte era o imposto sobre o charque, no Rio Grande do Sul, que ajudava também. Por isso que teve lá outro movimento separatista. Mas o Império não perdoava esse tipo de coisa. A unidade do Brasil era uma questão sagrada para o Império. E o Brasil só se manteve unido porque tinha o Império, tinha a Marinha e tinha o Exército para enfrentar esses desavisados, essa situação no Brasil. E dizer que o Brasil, o que é que tem de diferença no Brasil? O Brasil é um país unido em tudo, até no futebol. Dividido é a Espanha, que tem cada cidade tem um time da cidade. Aqui não, até o futebol é nacional. Os clubes brasileiros são instituições nacionais, integradas. Se você vier aqui a São Paulo e contar o que tem aqui de nordestino ou de descendente de nordestino, e com as outras origens étnicas aqui, de italianos, de japoneses, como é que você vai separar? Vai separar São Paulo em 5, 6 estados diferentes, dar um para o italiano, outro para o japonês, outro para o nordestino, outro... Que conversa é essa mesmo? Isso é falta de tabique, de peia no lombo dessa gente desavisada, que não sabe nem o que está falando. É a ignorância do país, da história do país, da memória do país. A ausência de aulas de história do Brasil termina criando essa doença, essa mazela, essa anomalia.